gravar. Para aqueles que não participam, tem a Degenane lá da cidade de Sidrolândia, que participa com a gente, mas depois. Entrou meu amigo Fabrício também. Boa noite, Fabrício. Hoje nós vamos então começar um novo módulo com vocês, que é um módulo. Qual que é a ideia nossa? A nossa ideia é a compreensão dos evangelhos. E para compreender os evangelhos, a gente tem que entender um pouco da história de Israel, né? Sem a história de Israel, a gente fica perdido na compreensão de Israel. Por quê? Porque boa parte dos textos evangélicos, na verdade, quase todos os evangelhos, é uma releitura do Antigo Testamento, a partir de Jesus. E por isso é necessário observar que quando os escritores dos evangelhos estão falando de Jesus e lendo o Antigo Testamento, hora ou outra eles vão citar a história de Israel, algum ponto importante da história de Israel. Então nós vamos começar a falar um pouco dessa história de Israel para que vocês possam compreender como é que Israel vamos dizer assim, existiu, né, antes de Jesus. E depois a gente vai falar dos evangelhos, que na época de Jesus, tá bom? A questão bíblica especificamente. Essa parte da história de Israel, eu vou pegar minha Bíblia aqui, tá? Essa parte da história de Israel está num conjunto de livros que nós chamamos de Antigo Testamento, tá? Então, basicamente a história de Israel ela é contada nesse livro chamado aqui Antigo Testamento. Principalmente naquilo que nós chamamos de livros históricos, né? Como o livro de Reis, como o livro de Crônicas, como Juízes, né? Juízes lá primeiro do que esses dois que eu falei. Antes também o livro do Êxodo, que vai falar de uma parte importante da história de Israel. Antes do Êxodo, nós temos o livro de Gênesis, que vai falar aí sobre a entrada do povo hebreu na Terra Santa, tá? Então a Bíblia ela vai contando um pouco dessa história de Israel. E o que cabe a nós, historiadores, pesquisadores, é observar de fato o que realmente bate com a história, o que é apenas textos chamados textos edificantes para a fé. Para quem está chegando agora, como a Gil, como a Lúcia, que está acompanhando a gente pela primeira vez, a Bíblia ela é cheia de gêneros literários. Então, dentro da Bíblia, a gente tem que entender qual é o gênero literário. Entrando a Patrícia, Peredo, boa noite, Patrícia. Então, a gente tem que entender, dentro da Bíblia, quais são os textos literários e, a partir desses textos literários, entender a mensagem. Esse é o principal, tá? Mas, como nós vamos começar com a história de Israel, nós vamos, então, ficar dentro desse gênero literário chamado histórico, os textos históricos da Bíblia. Já citei alguns pontos, né? Uma parte do Gênesis, uma parte do livro do Êxodo, tá? Juízes, Reis e Crônicas. Esses textos falam bem da história de Israel. Depois nós vamos ter no finalzinho dessa história de Israel que nos interessa, o livro de Macabeus, os textos de Macabeus, que são textos importantes também. Então, compreender a história de Israel é fundamental para a gente entender o pensamento de Jesus, por exemplo, de onde Jesus veio. É igual nós brasileiros. Para que a gente fale de nós brasileiros, nós temos uma história antes da gente. Então nós temos que entender como é que os europeus chegaram aqui, como é que foi essa história que os europeus construíram aqui, depois vieram os africanos, aqui já estavam os indígenas. Esses três povos vão formar quem nós somos hoje. Então, compreender a nossa história de hoje, nós temos que olhar para o passado. Né, os preconceitos que nós trazemos dos portugueses, o sofrimento desses africanos, indígenas e por diante. Então, ou seja, a história ela é muito importante para compreender quem nós somos. Então, para compreender quem foi Jesus, os apóstolos e quem escreveram os evangelhos, nós precisamos conhecer um pouco dessa história de Israel. Desde quando eles chegaram naquela terra, né, nós vamos fazer isso até chegar aos evangelhos. É isso que nós vamos fazer com vocês aqui no primeiro momento. Acredita que em 4 aulas a gente consegue fechar essa história de Israel, tá bom? Para quem está chegando agora, a gente grava a aula, põe lá na nossa página para você depois ver. Eu nem faço corte do jeito que eu gravo aqui, eu boto lá para que as pessoas possam ter acesso. Ficou com alguma dúvida, vai ver de novo o vídeo. E depois tem dúvida também, bota lá no grupo, lá, fica com essa dúvida que a gente vai respondendo durante a semana para vocês, tá? Esse é um pouco a nossa didática em relação à aula. Um fato importante que eu já quero começar
a falar com vocês, eu tenho até um vídeo lá no YouTube sobre isso. Existe uma diferença entre hebreus, judeus e israelitas, tá? Os hebreus é esse primeiro grupo que nós vamos tratar aqui. Esse grupo que sai lá da Mesopotâmia. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês o PowerPoint, tá? Só quero fazer um geral para vocês entenderem. A história desse povo hebreu começa lá na Mesopotâmia, numa cidadezinha chamada Ur da Caldeia. A Caldeia era um território da Mesopotâmia. Guto, onde é a Mesopotâmia hoje? É o país chamado Iraque. Tá? O Iraque hoje é a antiga Mesopotâmia. Por que chama Mesopotâmia? Porque era um território entre dois grandes rios. Meso significa meio. Tâmia significa terra. Terra entre dois rios. Quais eram os rios que existiam naquela época? Vocês já fizeram história e devem lembrar. Rio Tigre e Rio Eufrates. Tá? Tigre e Eufrates. Então, lá da Mesopotâmia, de uma cidade chamada Ur, um grupo que mexia com cabras, buscando terras melhores, eles partem, né, saem de lá. E a primeira cidade que eles param também é na Mesopotâmia, chamado Harã. Harã. Esse grupo foi liderado por um homem chamado Abraão. Então, a primeira informação importante para vocês é que os hebreus, olha que eu não estou usando o termo judeus ainda não, estou usando o termo hebreus, que é o primeiro termo deles. Então, a primeira informação importante é que eles eram seminômades. Viviam em clãs, pequenos grupos, eram seminômades. Por que seminômades? Porque eles viviam do pastoreio. Então, eles tinham que levar as cabras para lugares férteis, tá? Então, eles vão andando de cidade em cidade. Depois de Harã, esse Abraão com o grupo dele, que é grupo grande, a família toda, aquelas famílias antigas eram grandes famílias, primos, irmãos, tios, eram muita gente. Eles vão, então, descer para o que nós chamamos hoje de Israel, mas na Bíblia vocês vão encontrar dois nomes para esse território, ou Canaã ou Palestina. Então na Bíblia, no Antigo Testamento, ora vai aparecer o nome Canaã, tá? E aí o nome Canaã está ligado aí um dos filhos lá do Adão, né? Da descendente de Adão, chamado Canaã. Mas não vou nem tratar desse assunto, porque isso aí é questão só de etimologia, mas só para vocês entenderem, eram vários povos que viviam e aquela terra foi chamada de Canaã. E também na Bíblia traz o nome de Palestina. São os dois nomes que vocês vão encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, esse Abraão, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês todas as fotografias, só estou passando geral. Esse Abraão vai entrar nessa terra chamada Canaã, vai descendo para o sul, ele vem do norte, Mesopotâmia está lá em cima, o Iraque está em cima. Ele vai descendo e vai até o Egito. O Egito está no sul dessa região, tá? Depois ele volta de novo e vai ficar em Hebrom. Até hoje existe quem vai na Terra Santa. Eu nunca fui nesse território porque eu acho perigoso. Até hoje tem uma cidadezinha chamada Hebrom e lá estão os restos mortais desse patriarca chamado Abraão e da mulher dele também, Sara, tá? Lá em Hebrom. Então, um dia que vocês quiserem ir nesse lugar, eu quero conhecer Hebrom. Eu não vou, porque o sul de Israel ainda tem muito conflito entre, hoje, israelenses e palestinos. Então, eu evito de ir mais nessa região sul, fico mais na terra de Jerusalém. Então, existe esse lugar ainda chamado Hebrom, onde viveu aí o Abraão, né? Tá bom, então só essa primeira questão. Então agora eu vou começar a partilhar com vocês o PowerPoint e a gente vai conversando um pouco sobre isso, tá? Guto, quando é que o Abraão começa a descer lá da Mesopotâmia? Mais ou menos 2000 a.C. 2000 a.C., alguns falam 1800 a.C., tá? Quer dizer, o Abraão existe pelo menos 2000 anos antes de Jesus, o Abraão. Ele é chamado pai da fé. O pai da fé do povo hebreu, tá? Deixa eu dar algumas informações importantes até para vocês entenderem Bíblia em relação a Abraão. O Abraão, ele vai casar, vocês conhecem a história, isso tá, quem quiser depois, eu deixei minha Bíblia aqui do lado para vocês ir vendo, tá? Existe um texto lá em Gênesis, capítulo 12,
12 de Gênesis, que é, e aí eu vou já adiantar para vocês, a gente vai falar muito sobre isso no nosso curso, tá aqui, ó, capítulo 12, não sei se vocês vão ver, capítulo 12 está escrito assim, a vocação de Abraão. Então a história de Abraão começa no capítulo 12 de Gênesis. Conta essa história que eu estou contando para vocês. Capítulo 12 de Gênesis. Para Gilmara, principalmente para Lúcia, atrás do capítulo 12, então do capítulo 1 ao capítulo 11, existe uma literatura bíblica chamada mito. Mito. Não são coisas que existiram de forma histórica, é uma mitologia que quer passar uma mensagem. É como sua filha pergunta assim para você, mamãe, como é que eu nasci? Você fala, papai colocou a sementinha na barriga da mamãe. Essa sementinha era você nasceu. Isso é mito, entendeu? Tem uma história por trás. Adão existiu como ser humano? Não, Adão não existiu. É mito. Adão é o símbolo de todo homem. E Eva é o símbolo de toda mulher. Tá bom? Então, do capítulo 11 para trás é mito. O que Israel começa a contar como história vai do capítulo 12 para frente, de Gênesis, tá? A história de Israel. Começa aqui com o capítulo 12. O Abraão é chamado pai da fé, porque é a partir dele que vai surgir o povo hebreu. Não vou usar ainda o termo judeu. Depois vocês vão entender onde que eu vou usar o termo judeu, tá? O povo hebreu. E um ponto importante, que o Abraão ele casou com a mulher, vocês conhecem essa história pelo Gênesis, casou com uma mulher chamada Sara. O primeiro nome dela era Sarai, depois virou Sara. Sara podia ter filho? Não, Sara era idosa, diz a Bíblia, tá? Então, o Abraão precisava ter descendência. Vai passar a terra dele para quem? Vai passar as ovelhas dele para quem? Precisava ter um filho. Existia, então, naquela época, era a cultura deles, tá, pessoal? Era a cultura deles que o homem podia ter mais de uma mulher para ter filho. Então, a Sara permite, nem é que ela permite, era da cultura mesmo, que o Abraão se relacione com a sua concubina chamado Agar, tá? Agar. Escreve com H mesmo, tá? Agar. E vou mostrar depois para vocês aqui também. E aí, com Agar, o Abraão tem um primeiro filho chamado Ismael. Ismael. Conta o livro do Gênesis que um dia alguns forasteiros apareceram lá nas tendas, porque esses homens eram seminômades, nas tendas lá do Abraão. Ele serve tão bem esses homens que esses homens fazem uma promessa: ó, obrigado por ter nos tratado bem. Daqui a um ano, quando a gente voltar aqui, a sua mulher vai estar grávida, vai estar com um filho. A Sara riu. Por isso que o nome do filho do Abraão com a Sara chama Isaac, filho do meu sorriso, tá? Só para vocês entenderem onde vem o nome Isaac. Porque ela não acreditou, porque ela era idosa, né? Idosa naquela época não é uma pessoa bem velha, não. A idosa na Bíblia é em torno de 35, 40 anos. Tá? Só que ela tinha dificuldade de ter filhos. E aí ela teve um filho chamado Isaac. Portanto, Abraão teve dois filhos a princípio. Um com essa concubina chamada Agar. Qual que é o nome dele? Ismael. E outro filho com essa Sara chamado Isaac. Ok até aí? Tá tranquilo? Devagarzinho? Uma coisa importante. O povo judeu, o povo hebreu, ele vem da descendência de Isaac. Então, o povo hebreu, ele vem pela descendência de Isaac. Então, é Abraão, Isaac, Jacó, e aí vai. Depois eu vou falar dos outros, tá? Então, e do Ismael vem um povo chamado ismaelita, que são os árabes atuais. Os muçulmanos consideram o Ismael o seu primeiro, vamos dizer, o seu primeiro ancestral. Primeiro Abraão, depois o Ismael. Então, até hoje, os muçulmanos, os árabes, reconhecem em Ismael a origem do povo árabe. Então, Isaac gerou o povo judeu, Ismael gerou o povo árabe. Portanto, tanto para os judeus como para os árabes, o Abraão é sagrado, porque ambos os povos, judeus e árabes, vieram do Abraão, né? Por isso que ele é chamado pai da fé. Ele é tanto pai da fé do povo judeu, como ele é pai da fé do povo árabe. Mas naquele período não existia esse nome árabe, ele chamava de ismaelitas, por causa de Ismael. Depois a Sara morre. O Abraão, ele pega outra concubina da Sara, chamada Quétura, e com ela vai ter 6 filhos, gerando um povo chamado Edomitas, tá?
Então Abraão teve ao todo, ele teve 8 filhos. Um com Sara, Isaac. Outro com Agar, Ismael, que é o mais velho. E depois 6 com uma mulher chamada Quétura, que vai dar origem aos Edomitas. Eu vou depois colocar o nome deles aqui para vocês, não se preocupem não, tá? Só para vocês entenderem. E como Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que pela fidelidade dele a Deus, ele poderia contar as areias, né, as areias da terra, as estrelas do céu, e a descendência dele ia ser maior. Então Deus vai se criar então uma marca da promessa de Deus. Essa marca chama circuncisão. Circuncisão. Todos os judeus até hoje e todos os árabes têm que fazer a circuncisão. O que significa isso? Nós somos filhos de Abraão. O reconhecimento que esses povos dizem ser filhos da promessa, foi uma promessa de Deus, é justamente a circuncisão. Para quem não sabe o que é circuncisão, corta-se um pedaço da pele do pênis, né? E a partir daquele momento, é muito parecido com a cirurgia de fimose. E a partir daquele momento, aquela criança pertence à descendência de Abraão. Por isso que os dois povos que fazem a circuncisão até hoje são judeus e os árabes muçulmanos, porque eles acreditam descender de Abraão. Então, quando perguntarem para vocês por que os judeus fazem a circuncisão, ou os árabes, é o símbolo da descendência abraâmica. São povos que pertencem a essa promessa que Deus fez a Abraão. Ok? Só para vocês saberem disso. Então, vamos aqui agora partilhar. Eu vou colocar uma janela aqui, ver se eu consigo. Tá aqui. Vocês só me vão dizer se estão conseguindo ver depois. Vocês estão vendo isso aí? Alguém fala sim, só para mim saber aí. Para que eu saiba. Eu vou abrir ela mais ainda. Hã? Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Abriu mais, né? Tá. Então a história de Israel. Agora eu vou com o PowerPoint para ajudar vocês aqui. Vamos... Oi? Mas dá para enxergar? Tá bom. A geografia. O que era a Palestina antes e hoje? O que é esse território chamado Palestina? Hoje chama Estado de Israel, tá? A Palestina é uma estreita faixa de terra situada no sul da Fenícia. Eu vou mostrar daqui a pouco o mapa onde era a Fenícia. E do lado esquerdo, olhando o mapa de frente, do lado esquerdo eu tenho o mar Mediterrâneo, do lado direito eu tenho o deserto da Arábia. E lá no sul eu tenho a Península do Sinai, onde está o Egito. Então, para ficar hoje para vocês entenderem. Ao norte eu tenho a Síria, no sul eu tenho o Egito, hoje, tá? No norte da Palestina, no norte eu tenho a Síria, no sul eu tenho o Egito, do lado esquerdo o mar Mediterrâneo e do lado direito continua o deserto da Arábia, tá? É um território marcado aí por poucas águas, não se tem muita água nesse território. Então, o principal rio que se tem é o Rio Jordão. Ele nasce lá num lago, lá em cima, um lago chamado Lago Tiberíades. Por que esse lago chama Tiberíades? Por causa da cidade que existe lá, foi feita na época do rei Herodes o Grande, do rei Herodes Antípes, chamado Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibério. Esse lago Tiberíades, para quem não sabe, é o famoso Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele chama Mar da Galileia porque ele é grande, mas não é mar, é lago, água doce. Esse lago também é chamado de Genezaré. São 3 nomes, então, que o Mar da Galileia tem. O Mar da Galileia é importante para a gente entender Jesus. Jesus viveu próximo do Mar da Galileia. Então, o Mar da Galileia chama Mar da Galileia, Lago Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Lá, então, vai sair o Rio Jordão de lá. O Rio Jordão nasce lá em cima, vai descendo e desemboca no Mar Morto. Eu coloquei essa foto aqui. Essa foto é uma foto aérea da NASA, que mostra então aqui, ó, o que eu falei para vocês. Aqui onde estão essas nuvens era a antiga Fenícia. Antiga Fenícia. O alfabeto que nós temos hoje veio desses povos chamados fenícios, tá? Aqui mais em cima, vocês estão vendo, é a Mesopotâmia, que eu falei para vocês. Aqui está, na setinha, é o Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades.
Fica do lado aqui, Cafarnaum. Aqui tem uma tripinha aqui, ó, que é o Rio Jordão, bem fininho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Rio Jordão vem aqui e desemboca no Mar Morto. Por que chama Mar Morto? Porque é tanto sal que tem nesse mar, devido às montanhas, que não tem vida, tá? Você até boia quando você vai nele. E mais aqui abaixo, mais abaixo aqui, peraí, voltar lá. Mais abaixo aqui você tem aqui o Mar Vermelho, por onde atravessou aqui o Moisés, Mar Vermelho aqui, ó. E aqui no sul já é o Egito, tá? O Egito. Os filisteus que aparecem na Bíblia, eles ficavam mais ou menos nessa região onde é a faixa de Gaza hoje, aqui onde eu tô com a setinha, perto do Mar Mediterrâneo, tá? Então aqui vocês têm um pouco, e tudo essa tripinha aqui é Israel hoje, tá? Ou antiga Palestina, antiga Canaã. O Abraão, ele entrou aqui pelo norte, vai acompanhando a setinha. O Abraão entrou pelo norte, vai descendo, vem ao Egito, volta e vai ficar mais ou menos aqui onde está a setinha, Hebron, mais ou menos aqui, tá? Então isso aí é Israel visto do espaço. Por ser uma terra que liga o sul ao norte, ela sempre foi muito cobiçada pelo comércio, né, das nações. Todo o comércio que vem do sul passa pela Palestina antiga. E todo o comércio que vem do norte tem que passar. Ninguém quer passar pelo deserto. Quer passar por uma terra menos quente, embora aqui também seja quente, tá bom? Oi? Bom, eu não sei se é só pra mim, mas dá trabalho pra mais alguém? Deixa eu voltar então, peraí. Deixa eu voltar aqui. Guto, na verdade só tá a imagem. Aí, agora passou pra que você tava falando, né? Você tava na primeira. Isso mesmo. Dá pra ver agora? Agora dá. Sim. Tá. Então vamos aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou parar a apresentação e fazer de novo. Aí vocês me falam, peraí. Vamos de novo a apresentação. Não. Vê se vocês vão receber ela, peraí. Não, mas pra mim não dá. Eu vou ter que parar a partilha aqui. Vamos tentar de outra forma. Uma janela, aí criar uma janela. Vamos ver se vai dar. Acho que vai ter que ser guia. Esse que ele pediu aqui, uma guia. Vamos ver se vai dar certo. Vocês não estão vendo isso aí não, né? Não. Pera aí. Vou ver se pela guia dá. Entra na partilha. Uma guia. Mas não tá dando aparecendo pra mim não. Agora vai dar, pera aí. E se vocês estão vendo? Sim. Todo mundo tá vendo agora? Israel? Agora tá. Beleza. Sim. Tá. Sim, estamos vendo. Tá, agora eu vou explicar então de novo aqui rapidinho. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Esses dois chifrinhos de água aqui é o Mar Vermelho. Então, sul do Egito, o Egito tá aqui. Aqui onde tá bem aqui, ó, é o Mar da Galileia. Jesus viveu nessa região aqui do norte, chama Galileia, essa região do norte. Aqui tem um filetinho de rio, é o Rio Jordão. E ele desemboca bem aqui, que é o rio, que é o Mar Morto, tá? Então, aqui é isso que eu queria mostrar para vocês. Qual era a atividade mais econômica do povo hebreu? Pastoreio, expliquei isso para vocês. Mas depois eles vão cultivar também a videira e a oliveira. Para quem viaja para Israel, fica muito claro como tem vinho, como tem oliveira. É como se fossem as nossas goiabas lá, é uma praga. Oliveira você vê em todos os lugares, azeitona, ali tem o melhor azeite, tá? Até hoje é assim, porque é uma terra seca, e a oliveira ela se adapta muito bem a essa terra seca, como também a videira que se adapta a várias situações. Como é uma terra que tem pouco alimento para o gado, eles têm que ficar andando,
tá? Andando tanto com as ovelhas como qualquer tipo de animal, eles têm que ficar indo para as montanhas. Vocês viram isso, por exemplo, quando Jesus nasceu, lá, né, os pastores. A Palestina já era habitada antes desses hebreus entrarem. Eu aqui apontei os 7 povos que estão aqui, que viviam nessa região. Vocês estão vendo aí? Cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jubizeus. Esses aqui fundaram Jerusalém, tá? Esses jubizeus. O rei Davi tomou Jerusalém desse grupo aqui, ó, dos jebuseus. Eles são os fundadores da cidade de Jerusalém. Os gergeseus. E depois também podemos acrescentar aqui um outro povo, que vai ser os filisteus. Então esses são os povos que, quando Abraão entrar, e também depois que eles voltarem do Êxodo, nós vamos falar do Êxodo na próxima aula, eles vão ter que enfrentar esses povos. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês importantíssima. Quantos povos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 povos. Tá. Quando vocês forem ver, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, são 2 multiplicações dos pães. Numa, ele vai, então, multiplicar os pães e vai aparecer aí uma coisa muito interessante, que havia 4.000 homens. Aqui Jesus o evangelista está falando dessas 7 nações aqui, ó. 7 virou símbolo dessas nações. Quando Jesus faz e apareceu no número 12, depois eu vou explicar isso, é para os judeus. 12 é o símbolo dos judeus, dos hebreus. 7 é o número dos gentios, dos pagãos, tá? Só gravar essa informação que depois eu vou falar sobre ela. Então, esses povos estavam aqui quando Abraão entrou na Terra Santa, aí na Palestina. Eram os povos que viviam ali, ok? Quase todos eles falam aramaico, então são povos chamados semitas. Então vamos dizer assim, são parentes próximos dos judeus, tá? Tem a mesma língua, são muito parecidos com os judeus. Mas vamos andar um pouco mais. Para entender a história dos hebreus que eu quero trabalhar com vocês, a principal, né? Esse aqui tá pequenininho, mas eu vou lendo aqui. A primeira fase vai ser aí o chamado os patriarcas. Os patriarcas. Quem são os patriarcas? São poucos, então é fácil decorar. Abraão, tá? Abraão, o seu filho Isaque, depois o Jacó, aí o Jacó com os filhos dele, tá? Com os filhos dele, e aí acabou. Então esses são o período dos patriarcas. Vai do ano 2000 a.C. a 1200. Termina com Moisés, porque o Moisés é considerado pelos hebreus como o libertador. Então vai de Abraão até Moisés. É o período chamado de patriarcas. É mais ou menos 800 anos de história. 800 anos de história. Então, de Abraão até o Moisés. Depois, quando os judeus, os hebreus, eles saem do Egito, que eles estavam escravos, daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, eles saem do Egito e entram na Terra Santa, eles são comandados por homens chamados juízes, tá? São juízes. Esse período é curto, é um período de mais ou menos aí 100 a 150 anos. É o período que eles estão conquistando a Terra Santa desses povos aqui. Então os judeus eles vão enfrentar esses povos aqui e também os filisteus. Os 2 povos que os judeus enfrentam são os cananeus principais, tá? São os cananeus e os filisteus. E com isso eles vão conquistando a Terra Santa. Guto, foi do dia para a noite isso? Não. Isso começa lá com Josué. E ainda com Davi ele está conquistando. Lembra que o Davi lutou contra os jebuseus? Então é um período longo, de mais de 150 anos, para que os judeus conquistem, para que os hebreus conquistem a Palestina. É um processo muito longo. O que vocês conhecem na Bíblia, né, mais, vamos dizer assim, com mais clareza é, por exemplo, a vitória sobre ali Jericó, onde caem as muralhas de Jericó. Tá bom? Só para vocês entenderem um pouco isso. Então, a fase dos juízes, ela vai mais ou menos de 1200 a 1050. Mais ou menos 150 anos. Os juízes, eles organizavam as tribos para a guerra. Então, eles eram militares, força política, força religiosa. Isso eram os juízes. O principal juiz que vocês conhecem é o Josué. Tá? Esse é o principal juiz que nós conhecemos.
Depois nós vamos ter a fase dos reis. Antes dos reis, Israel vivia uma divisão por tribos. Eram 12 tribos. Vamos falar das 12 tribos daqui a pouco. Então eram 12 tribos. Depois essas tribos vão se organizar e vão eleger um rei. Isso vai do ano de 1050, tá? Praticamente até 930, que vai ser a instalação da monarquia. Tá bom? Isso nós vamos falar depois com vocês. Vamos falar aí do período dos patriarcas, que o objetivo da aula hoje é esse, falar dos patriarcas, e na próxima aula a gente vai dar continuidade. A história dos patriarcas começou com quem? Com Abraão. Com Abraão. Tá? Ele sai da Mesopotâmia, que hoje é o país chamado Iraque, e aí eles vão buscando pasto e melhor terra, e melhor lugar de água. Eles vão entrar nesse território chamado Antiga Canaã ou Palestina. Eles eram organizados em clãs, tá? Em pequenos grupos de famílias. Cada clã tinha o seu chefe familiar. Abraão é um desses chefes, não o único. Por exemplo, o Ló, né? O Ló também era irmão do Abraão. Ele também era um chefe familiar. Então nós temos vários chefes familiares. Então eles criavam gado e buscavam os oásis no deserto, onde tinha água, né, para esses animais e também pastagem. Então nós vamos seguindo o Gênesis, o livro do Gênesis da Bíblia, o primeiro livro, e vamos ver então aí como que o Abraão sai de Ur e vai até Harã, aí também na Mesopotâmia e depois para Canaã. Eu coloquei aqui um caminho. Aqui está Ur, tá? Aqui estão os nomes atuais. Tá vendo a palavra Irã? Irã não existia. Irã era a antiga Pérsia. Irã era a antiga Pérsia. Aqui está a Mesopotâmia que eu falei para vocês. Ó, Ur está no sul da Mesopotâmia. Bem no sul da Mesopotâmia. Então ele saiu de Ur, passou por Ereque, passou pela Babilônia. A Babilônia era a principal cidade da Mesopotâmia. Veio até Harã. Tá? Harã é uma cidade do norte da Mesopotâmia, buscando terra. Daqui ele desce para Damasco. Damasco é antiga, até hoje, né? Aqui fica na região da Síria. Vem para Siquém, depois Belém, Hebrom, onde eles vão viver no retorno. Vão até o Egito, e do Egito eles voltam para Hebrom. Quem que volta? O grupo do Abraão. Estamos na época do Abraão. Abraão viveu... aí é o primeiro que vive, né? Esse período aí vamos colocar aí de 2000, tá, até mais ou menos 1900. É esse período aqui do Abraão, nessa entrada. Então ele vai estabelecer território aqui em Hebrom. Essa saída de cidade em cidade nos mostra que Abraão e o seu grupo era de semi-nômades. O que significa isso? Ficava andando, procurando territórios para os animais. Encontrava, parava, ficava um certo tempo, depois ia para outro território e assim por diante. Tá? Então eles param aqui em Hebrom. Então essas são as peregrinações de Abraão. Abraão é o pai da fé, é o pai de todos os patriarcas, é o primeiro. Foi casado com uma mulher chamada Sara e teve como esposa também, não esposa, mas pelo menos mãe dos seus filhos, Agar, e aí a Querute, que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês, tá? A Sétora. Aqui o Jacó o Jacó ele é filho de quem? O Jacó é filho do Isaac, tá? O Jacó é filho do Isaac, portanto o Jacó é neto de Abraão. Tem um período que o Jacó ele vai para o Egito porque não tinha mais alimento na Palestina, estava seca a terra. E ele sabia que o Egito era distribuidor de grãos, vendia grãos para as nações. E aí, então, ele vai, fugindo da fome ou possivelmente de guerra, ele vai estabelecer os filhos dele próximo do Nilo, do rio Nilo. E ali, então, ele leva... uma coisa interessante é que esse Jacó leva esse grupo para lá, eles vão ficar ali durante mais ou menos 400 anos, e depois da morte de um dos filhos dele, chamado José, o povo judeu se torna escravo no Egito. Aí é o período de mais de 400 anos que eles ficaram escravos no Egito. Então Jacó foi lá comprar alimento, voltou para a Terra Santa,
Os irmãos vão vender o filho mais novo para o Egito. Esse filho mais novo vocês conhecem. O Jacó teve 13 filhos, tá? 12 homens e uma mulher. Daqui a pouco eu vou mostrar o nome dos filhos dele também. Só estou indo devagar para vocês entenderem. Então, o Jacó vai comprar trigo no Egito, depois volta para a Terra Santa. Os filhos dele, com ciúmes do José, vende o José para o Egito. E lá, então, José se estabelece, vai se tornar aí vice-governador, depois vai levar a família toda para lá. E depois eles vão, então, ficar escravos. Depois da morte do faraó amigo do José, eles vão ficar escravos. E quem vai libertar eles da escravidão, né, vai ser um homem chamado Moisés. Nesse período que os judeus eram amigos dos faraós, o faraó era de um povo chamado Íquesos. Os Íquesos governavam o Egito. E o José fez boa amizade com esses Íquesos. Então, enquanto os Íquesos, nesse povo, esteve à frente do Egito, os judeus foram bem tratados, os hebreus foram bem tratados. Com a expulsão dos Íquesos em 1580, eles são expulsos. Aí as coisas começam a piorar e os judeus vão se tornar escravos. Aqui, em 1580, os Íquesos foram expulsos, que eram os faraós, né, do grupo dos Íquesos. E aí o grupo dos judeus já era grande, os egípcios não queriam mais estrangeiros na terra deles, tinham medo, e aí começa então a escravizar os judeus. E um desses que foi escravizado vai se tornar o libertador, que é a figura do Moisés. O Moisés vive mais ou menos no ano 1200. Então, sobre Moisés que foi criado na corte, né? Moisés, ele foi criado pela princesa do Egito, foi encontrado nas águas, isso está lá no livro do Êxodo. O Moisés, a mãe do Moisés, para que ele não morresse, porque os egípcios mandaram matar todas as crianças para que o povo judeu não crescesse, a mãe do Moisés coloca ele dentro de uma cestinha e joga no Nilo. A princesa egípcia acha ele, vai cuidar dele. Então Moisés foi criado na corte, junto com o irmão dele chamado Ramsés II. O Ramsés se torna imperador, o Moisés tem que fugir, porque consta o livro do Êxodo que ele matou um egípcio que estava batendo em um judeu, ele foge para as montanhas, e lá ele tem aí, segundo o texto do Êxodo, ele tem a experiência de Deus, Deus manda ele libertar esse povo, ele volta. Então ele volta para libertar esse povo. Essa libertação é chamada na Bíblia de Êxodo. Por isso que o segundo livro da nossa Bíblia chama-se Êxodo. Conta a história de como Moisés tirou esse povo do Egito. E aí o Moisés tem que entrar agora na Terra Santa, porque a Terra Santa eles abandonaram ela. Depois que o José levou a família para o Egito, eles não ficaram mais na Terra Santa. Então Moisés tem que fazer esse povo entrar na Terra Santa. E essa Terra Santa foi chamada por ele de Terra Prometida, por Deus aos descendentes, né, de Abraão. O Moisés, pela idade, não entra. Quem vai entrar vai ser o Josué. E está começando aí o período chamado período dos juízes, tá bom? Eu vou só mostrar aqui para vocês. Essas informações eu já dei para vocês, só para vocês entenderem. Isso que importa, ó, a possível rota de fuga do Moisés. Na verdade, existem duas rotas que são pesquisadas hoje. A mais aceita é essa aqui, ó. Eles descendo, atravessa aqui o Mar Vermelho. Você conhece essa história do Mar Vermelho? Eles atravessam aqui. Vocês estão vendo que aqui o Mar Vermelho ele é bem rasinho, bem na ponta. Por isso que eles atravessam a pé. Eles vêm aqui, vão subir até essa cidade chamada Cádiz. Aqui o Moisés manda pessoas para observar os povos que estão aqui. O Moisés não entra. Eles ficam aqui 38 anos, esperando as crianças crescerem para fazer um exército. Por isso que eles ficam 40 anos no deserto, tá? Eles ficam aqui 38 anos esperando as crianças crescerem para formar um grande exército. E aí, então, eles vão entrar lá pela parte de cima, pela parte de Jericó, onde está aqui o Rio Jordão, aqui em cima, antes do mar, assim, um pouco acima do Mar Morto. É por aqui que eles entram, e aí, com Josué, eles vão conquistar. A primeira cidade que eles conquistam é Jericó. Vocês conhecem essa história. Até hoje as igrejas fazem aí o cerco de Jericó. Vocês já devem ter escutado isso aí. Lembrando esse episódio em que o grupo do Josué conquistou a cidade de Jericó. Depois eles vão conquistar as outras cidades, mas a primeira foi aqui em cima, ok? Então esse aqui
é a mais aceita rota de fuga do Moisés até chegar. O Moisés não entra na Terra Santa, tá? Quem vai entrar vai ser o Josué. O Moisés morre antes. A segunda hipótese é que eles entraram aqui pelo norte, que é o caminho mais fácil. Essa hipótese é descartada hoje, por quê? Porque aqui, na encosta do mar Mediterrâneo, tinha muitas guardas militares romanas. Então eles não correriam esse risco de passar pela fiscalização romana. Sem contar que aqui também tinha os filisteus que viviam aqui. Então essa hipótese de que eles passaram pelo caminho mais curto, entrando pelo norte aqui, pelo mar Mediterrâneo, foi descartada por isso. Primeiro, pela presença grandiosa aqui de militares romanos. E segundo, pela presença também dos filisteus. Então essa hipótese ela é bem improvável que tenha acontecido. Então o mais aceito é aqui, que eles descem pelo sul, vai até Cádiz, como eu falei para vocês, aqui está Cádiz, fica aqui 38 anos, prepara as crianças, eles estão crescendo para fazer aí a incursão, entrando aqui pelo norte. O Moisés morre aqui nessa montanha, tem um monte chamado Monte Nebo, conta a Bíblia, inclusive, que desse Monte Nebo, o Moisés viu Jericó, de lá dá para ver Jericó, mas ele não entra, ele vai morrer aqui, nesse Monte Nebo, enquanto o Josué com o grupo vai entrar e vencer aqui os povos que estão, os filisteus que estão aqui em Jericó, ok? Só queria mostrar para vocês essa questão aqui. Vamos descer um pouco mais. Aqui, então, um pouco a descendência de Abraão. O Abraão, então, teve 3 esposas. A Sara é a oficial, a Agar, que é a mãe do Ismael, e a Quétura, que teve 6 filhos. Daqui a pouco eu vou colocar o nome dos filhos da Quétura. O Isaac deu origem aos hebreus. Eu falei edomitas, não, é medianitas, os filhos da Quétura. O Agar deu origem, né, através do Ismael, aos ismaelitas, e a Quétura, com os filhos dela, vai dar origem aos medianitas. São povos irmãos, então. Tá? Os hebreus, ismaelitas e medianitas são povos irmãos. O Isaac teve 2 filhos, Esaú, o mais velho, Jacó, o mais novo. O Jacó, o nome dele significa calcanhar, porque esses 2 eram gêmeos. E o Jacó nasceu segurando o calcanhar do Esaú, por isso que o nome dele significa calcanhar. Depois, quando ele era ótimo cozinheiro, o Esaú era ótimo caçador. O Esaú estava quem tinha o direito da herança? Pela cultura hebraica, o Esaú é o mais velho. Um dia ele estava caçando e com muita fome voltou para o acampamento, viu lá uma sopa de lentilhas feita pelo Jacó, falou, nossa, eu daria tudo por essa sopa. O Jacó falou, tudo mesmo? É tudo. Então eu quero a sua primogenitura, quero ser o primogênito. Eles trocaram. Por isso que o Jacó é considerado aí, vai receber as bênçãos de Abraão, de Isaac, como o primogênito. É do Jacó que virão as 12 tribos, tá? Então o povo hebreu, ele surge aqui, assim, ó, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Vai formar aí os famosos israelitas. E do Esaú virá os edomitas e os amalequitas. Todos esses nomes aparecem na Bíblia, só para vocês saberem. Eu também coloquei aqui, para ficar mais claro, os filhos de cada um, tá? Então a Agar teve o filho chamado Ismael, mais velho. A Sara teve o filho Isaac. O Isaac casou com Rebeca. E a Rebeca teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Contei isso para vocês. A Quétura teve 6 filhos. O Zirã, Joquissã, Medã, Midian, onde vão os medianitas, o Isbaque e Assuá. São 6 filhos que ela teve, tá? Mas os mais importantes para nós aqui tá aqui ligado a Agar e a Sara, que é o que nos interessa. Mas principalmente a Sara, que vai dar origem. Aqui eu coloquei também o Jacó, é esse aqui, ó. O Jacó é o filho do Isaac, ele é neto do Abraão. É esse que nos importa, porque desse homem aqui vai vir os hebreus. Então ele teve, o Jacó teve 4 mulheres, 2 oficiais e 2 concubinas. De novo, era a cultura da época. Então ele vai, aqui ó, o Abraão casou com Sara, aí a Sara teve o Isaac casou com a Rebeca, teve o Esaú e o Jacó, irmãos gêmeos. O que nos interessa é Jacó. O Jacó casou com Lia, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Desses 7 filhos, uma mulher, chamada Diná.
Rúben, vai gravando aí, hein, que depois que é importante. Rúben, Levi, Isacar, Simão, Judá e Zebulon. Desses 6 filhos, apenas o Levi não vai entrar para formar as 12 tribos. Ele não entra, porque ele vai ficar responsável pela parte religiosa. Lembra dos levitas que aparecem na Bíblia? Vem do Levi. Então os levitas, eles representam os responsáveis pela religião de Israel. Então, Rúben vai formar uma tribo, Issacar vai formar outra tribo, Simeão vai formar uma tribo, Judá outra tribo, Zebulon outra tribo. Quem ontem foi à missa percebe que Zabulon, inclusive, está na Galileia, terra de Zabulon e Neftali, né, lá onde está Galileia. Então, ou seja, a terra de Jesus. Isso aqui é a tribo lá. Esse Jacó casou com uma outra chamada Raquel. Raquel deu 2 filhos para ele, José e Benjamim. Esse José foi vendido pelos irmãos para o Egito. Ele era considerado o querido, né, o primogênito da Raquel. Ele vai morrer no Egito, ele não forma as 12 tribos também não. Então 2 não formaram as 12 tribos. Josué, Levi, logo a Diná é mulher, não conta. Então José e Levi não entraram nas 12 tribos, ficaram então 10. Só que os filhos do José, Manassés e Efraim, vão ser adotados pelo Jacó e vão formar as 12 tribos. Então os netos do Jacó, né, os filhos de José, vão entrar na contagem das 12 tribos. Benjamim, tá? E Josué era filho de Raquel. O Jacó teve relação com a Bila, e dela teve Dan e Naftali. O Jacó também teve relação com a Zilpa, nasceu Gade e Aser. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e a menina 13. Então, os 12 filhos de Jacó, homens, e mais a Diná. As 12 tribos, entra o Levi? Não, porque ele ficou como responsável pela parte religiosa. O José também não, porque o José morreu no Egito. Os filhos de José, tá? Efraim e Manassés, vão ajudar a compor as 12 tribos, ok? Vou descer um pouco mais. Então aí as 12 tribos. Manassés e Efraim são os filhos do José. Tá? O restante vocês já viram aí. Essas são as 12 tribos que vão formar Israel. Tá? Vão formar aí as tribos que formam aí o povo hebreu. Aqui eu coloquei onde estão as principais tribos para vocês saberem, tá? Aí depois, então aqui ó, as tribos que vão contar Manassés, tá? Ela pega 2 lados, Efraim, Judá, e interessante que Judá e Benjamim vão formar as tribos do sul, chamado Judá. As outras 10 vão formar o que é chamado de Israel. Isso eu vou ver com vocês na próxima aula. Eu vou abrir para vocês, a gente vai conversando e vai tirando as dúvidas, que eu quero depois falar mais uma coisinha, tá? Vou parar a partilha aqui. Pode ligar as câmeras, o celular, as questões, para a gente ir conversando aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, isso eu vou falar na próxima aula, porque hoje a aula especificamente foi sobre os patriarcas. O primeiro grupo de desenvolvimento do povo hebreu. Só uma coisa que eu esqueci de falar que é importante. Quando o povo vai para o Egito, como tentando buscar comida, né? Tentando buscar comida, e eles ficam depois lá como escravos, eles foram para lá como clãs, como grupos pequenos, grupos familiares. Cada família levava o seu grupo. Quando Moisés tira eles de lá, vai se formar então o Estado. Então, antes do Moisés, não existe Estado de Israel. Não existe Estado judeu. Existe clãs. Então, o período do patriarcado é um período de clãs, pequenos grupos familiares. A grande tarefa, não do Moisés, porque o Moisés morre, mas a grande tarefa depois com os juízes, isso é muito importante, vai ser de formar um Estado com leis, com regras. Então, a entrada desse povo no período dos juízes para frente vai ser o período de formação, de fato, de um Estado judeu, tá? Então, de novo, essa informação é muito importante para vocês, tá? O período dos patriarcas, que vai de 2000 até 1200, aí durante 800 anos, é um período de clãs, de famílias, seminômades. A volta do Egito, que nós chamamos de Êxodo, liderado pelo Moisés,
e depois a entrada na Terra Santa pelos juízes. Todo esse período posterior é a formação do que nós conhecemos como Israel, a formação do Estado de Israel. Não esse Estado atual, mas antigo. De onde vem o nome Israel? Lembra do Jacó, o neto do Abraão? O Jacó tem um sonho que ele está lutando contra um anjo de Deus. É um sonho que ele tem. Ele diz que o anjo, né, ele tem um pesadelo à noite em que o anjo está lutando. E quem ganha essa batalha? É o anjo. O anjo vence ele nessa batalha. E aí, então, Deus deu o nome para o Jacó de Israel. Israel significa Deus prevaleceu. Deus prevaleceu. Isso significa Israel. Prevaleceu no quê? Quer dizer, na verdade, não sei se vocês entenderam, é uma metáfora. Às vezes a gente quer colocar as nossas coisas à frente de Deus e nós vamos perder para Deus. Então, o Jacó, ele está teimando com algumas coisas. Isso é a luta contra o anjo, tá? São teimosias humanas contra Deus. E ele sonha que o anjo vence ele. Quer dizer, não adianta você lutar contra os desígnios de Deus. E então, Deus passa a chamar ele, a partir desse momento, muda-se o nome de Jacó para Israel. Então, Jacó, ele recebe na Bíblia 2 nomes. Não esqueça disso, tão importante. Jacó e Israel. Então, é desse nome Jacó que vai dar o nome do estado, Israel. Tá? Mas ainda, o grupo que está morando ali, como é que é o nome deles? É Hebreus. Ainda não surgiu os judeus. Os judeus vão surgir desses hebreus. Lembra das 12 tribos? Uma das tribos vai ser Judá. Grava só esse nome. Vai ser de Judá que vai surgir os judeus. Mas isso vai ser uma outra história que eu vou contar na próxima aula, tá? Então hoje nós vimos sobre os patriarcas. Um homem com a sua comitiva, tios, parentes, sai da Mesopotâmia, lá de Ur, passa por Arã, de Arã desce para essa terra, para em Siquém e vai descendo. Vai até o Egito e volta e para em Hebrom. Tá? Esse homem, o nome dele foi Abraão. Esse Abraão tem vários filhos, mas o que nos interessa aqui é o Jacó. Desculpa, é o Isaac. Porque desse Isaac vai nascer o Jacó e o Esaú. Mas o Jacó é que nos importa porque esse Jacó vai ter 13 filhos e desses filhos vão surgir as tribos de Israel. Eles vão para o Egito, vão ficar escravos no Egito. E depois um homem chamado Moisés, lá por 1200, começa o processo de libertação. Essa libertação garantiu o quê? A volta para a terra que os antepassados viveram. O Abraão não ficou em Hebrom? O Abraão não morreu em Hebrom? Então, eles tinham isso na cabeça, nós temos que voltar para a nossa terra. O nosso ancestral, Abraão, está enterrado na Terra Santa. O nosso pai viveu na Terra Santa. Quem é o pai? Jacó. Ele viveu na Terra Santa. Tanto é uma coisa importante que também não falei para vocês. O Jacó, ele morre no Egito. Mas como o José, filho dele, tinha tanto moral com o faraó permitiu que eles fizessem uma volta com esse patriarca e enterrasse ele na Terra Santa. O Jacó está enterrado também em Hebrom. Então José conseguiu esse favor do faraó para que o pai dele fosse enterrado em Canaã, na Palestina. Então existia na mente desses judeus, quando eles estavam escravos no Egito, essa memória. O Abraão, nosso ancestral, está lá na Palestina. O nosso pai, Jacó, foi enterrado na Palestina. Então Moisés, quando assume esse processo de libertar o povo do Egito, o que ele pensa? Vamos voltar para a terra dos nossos ancestrais. Qual que é a terra dos ancestrais? Palestina, ou Canaã. Qual era o problema? O problema é que a Palestina estava com vários povos. Eu mostrei os 7 povos aí e também os filisteus. Então, para voltar, tinha que acontecer o quê? Nós vamos ter que tomar a terra desse povo. O Moisés, ele vai até a fronteira, não entra, mas o Josué vai entrar. Começa o período do juízo. Vou começar essa próxima aula com esse período do juízo, tá bom? Para que vocês entendam isso aí. Então hoje nós fechamos aí o período dos patriarcas. Guto, onde está contando a história dos patriarcas? É em todo o livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, até o finalzinho. É a história dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó. Esses são os patriarcas. São os pais fundadores. Vou abrir para vocês tirarem as dúvidas, tá? Nós vamos dar aí para vocês, nós temos aí mais ou menos aí um período bom para tirar as dúvidas. Quem ficou com dúvida pode perguntar.
Estamos com... Oi, Valdemar. Como surgiu quem gerou Abraão? O Abraão ele é filho de Tera, é anterior a ele, mas ele não é importante para a história de Israel, porque a história de Israel começa com Abraão, né? Tá? Começa já com Abraão quando ele faz essa migração. Ah, uma coisa importante, pessoal, uma coisa interessante que conta o Gênesis, eu contei aqui para vocês a parte histórica, não foi? A parte histórica. Mas o Gênesis fala que a motivação da saída de Abraão dessa terra foi religiosa também. Ele tem aí uma experiência de Deus que fala para ele sair daquela terra para uma terra que ele estava prometendo, uma terra farta. Isso está no Gênesis. Então Abraão escuta Deus e vai para essa terra que é a Palestina. Lógico, pessoal, essa leitura religiosa ela é posterior. Nós estamos na terra, está dando tudo certo, Deus abençoa a gente. Mas o importante, esse que eu quero falar para vocês, com Abraão começa um processo lento de monoteísmo dentro do judaísmo. Porque antes do Abraão, todos esses povos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. A partir do Abraão, ele começa a divulgar a existência de um Deus único, que ele deu o nome de Elohim, depois esse Elohim vai se transformar aí em Javé, com Moisés principalmente. Mas o importante é saber que com Abraão, começou a lenta história da formação do monoteísmo com o povo judeu. Mas o povo judeu era monoteísta? Não. Tanto não era que vocês viram lá quando Moisés ele sobe a montanha, o povo faz o quê? Faz um bezerro de ouro. É um processo lento. Então é um processo que começou com quem? Com Abraão. Com Abraão, então, começa a história também de quem? De Javé. Vamos dizer assim, do Deus único, do monoteísmo judaico. Então com Abraão vai começar esse processo aí de formação, tá, dessa ideia do monoteísmo. O monoteísmo entrou na cabeça dessas pessoas do dia para a noite? Não. Estou contando para vocês que com Moisés, ainda 800 anos depois, o povo ainda era politeísta. Vai ser uma luta. A gente não sabe qual foi a pior luta do povo judeu, se foi contra os inimigos ou se foi contra essa ideia de um Deus único. Eles tinham dificuldade de acreditar nesse Deus único. Então, o tempo todo, eles são infiéis a esse Deus único. E os textos bíblicos do Antigo Testamento, né, os 5 primeiros livros principalmente, os 5 primeiros livros da Bíblia, vão reforçando essa ideia de que Deus é um só. E até hoje, os judeus, inclusive, o credo deles chama Shema. Shema, escuta, ó Israel. Shema é escuta, escuta, ó Israel. Né? Tem até aquela música de Shema Israel, Adonai Elohim. Quer dizer, escuta Israel, o seu Deus é o único. Não existe outro Deus além de Adonai, do Senhor. Esse é o primeiro credo deles, tá? Então, Shema. Então, eles vão reforçando o tempo todo essa ideia de que só existe um Deus. O povo entrava por aqui, por esse ouvido, e saía por aqui. Foi difícil o povo acreditar nessa ideia de um Deus único. Levou séculos, muitos séculos para isso acontecer. Tá. Pode falar. Pessoal, se cair a chamada, eu abro outro pra gente fazer, tá? Porque só uma hora aqui eu faço. Fica tranquilo. Pode perguntar. Quem tiver mais dúvida pode perguntar, tá? Escuta, Israel, Adonai Elohenu, Adonai, escuta.
Tô voltando. Só um minutinho, o pessoal tá entrando. Só um pouquinho, Lúcio. O pessoal tá entrando aqui. Ah, eu vi, eu tinha acabado de ver lá assim, ela tava reclamando do som. O som tava ruim pra vocês, não, né? Lá, o som ficou ruim pra vocês, não, né? Aí eu vi, ela tava reclamando do som. Tá claro, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então é o computador dela, depois eu vou falar pra ela. Tá, então é isso. Por exemplo, o importante é entender esse processo de saída do Abraão lá de Ur e a entrada dele na terra. O que que o Abraão foi fazer? Buscar pastagens, buscar água para os animais. Mas a experiência dele, Abraão, viu nisso o dedo de Deus. Deixa eu falar que eu ouvir aqui. Eu vi, o pessoal tá dizendo que o som tá normal. Depois tem que olhar no seu computador. Então, o Abraão viu nessa experiência que ele fez o dedo de Deus que havia feito uma promessa para ele. Uma promessa de dar uma terra para ele. Tá? E aí, então, essa promessa ia ser estendida de geração em geração. Está começando a história dos patriarcas. E aí eu falei para vocês quem são os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó. Eles formam esse período chamado de patriarcas. São os pais fundadores da fé hebraica. Então está nascendo aí o povo hebreu com eles. Tá? Que isso é muito importante. E qual é a terra que eles vão fixar? Na antiga Canaã, na antiga Palestina. E os filhos do Jacó, por fome, vão até o Egito. Tá? O Jacó volta, mas um dos filhos do Jacó vai ser vendido pelos irmãos. Vocês conhecem a história do José do Egito. Ele será vendido para o Egito. Lá ele, pela inteligência dele, ele vira vice-governador, amigo do faraó, vai trazer a família de novo para o Egito, que era bem melhor do que a Palestina. Enquanto os íxodos que governavam estavam vivos, os hebreus foram bem tratados. Mas quando os íxodos, em 1580, foram expulsos, os judeus viraram escravos. Por quantos anos? Mais de 400 anos, 403 anos, eles ficam escravos no Egito. E quem vai libertar eles do Egito? Um homem chamado Moisés, que vai até a fronteira da Terra Santa, mas não entra. Quem vai entrar vai ser um homem chamado Josué e vai iniciar então um novo período político chamado Juízes. Isso aconteceu mais ou menos no ano de 1200 antes de Cristo, tá? Que é o período dos Juízes. Eu vou falar isso na próxima aula para vocês. Alguém ficou com dúvidas? Quer tirar dúvida? Por que chama Israel? Porque Jacó, o pai das 12 tribos, sonhou que estava lutando com um anjo e perdeu essa guerra, essa luta para um anjo. E aí o nome Deus prevaleceu, passa para ele e ele passa a se chamar Israel, que é o nome que se tem até hoje, tá? Israel. Então, quando vocês verem na Bíblia a palavra Israel, se não fala da terra, está falando do Jacó. Jacó foi chamado de Israel a partir dessa luta que teve com o anjo. Nos sonhos, foi um sonho que ele teve. Podem perguntar, quem tiver dúvida. Tranquilo, Gil? Pode falar. Culto. Ah, Assim, é muita história na minha cabeça de uma vez, mas... aos poucos, eu estou tentando ilustrar, né? Aham. E colocar dentro do cenário. Tá. Deixa eu te perguntar. Quando você fala que Abraão casou com Sara, depois casou não sei com quem... Não casou, não. Casou só com Sara. Casou, ele teve Com filho. Sara. Casou com Sara e teve outros filhos e tal. Qual que era o propósito dos filhos? Era herdar a herança do... Deles? Era a herança do pai e continuar o ofício do pai. Essa era a ideia dos filhos. Mas só herança? Em relação a Deus? Sim, aí ele assumiria a religião do pai também. Só que naquele momento o filho nem sabia dessa ideia de um Deus único. É o Abraão que vai ter essa experiência.
Mas o primeiro objetivo de ter filho na época do Abraão, não só do Abraão, na Bíblia, era herdar a herança, toda a herança do pai. Porque sem o filho, e aí, viu, Gil, tinha que ser principalmente homem, porque a filha não herdava, é só os homens. Então, ou seja, só o homem herdava. Então você tem que ter um filho. Para herdar, Tinha que casar com alguém, sabe? Aí havia troca entre famílias de herança. Por isso que a Diná, a filha de Jacó, ela não é contada nos 12 estados de Israel. Nos 12 tribos de Israel. A Diná não é contada. A mulher não conta. E vai gravando isso. Culturalmente, a mulher não conta. A mulher é propriedade do homem, juridicamente falando. Desde a história antiga dos hebreus, depois passando pelos judeus, a mulher não passa de uma propriedade do homem. Não é só entre os judeus, não, tá? Isso entre os romanos, entre os judeus, entre os gregos. A mulher é a propriedade do homem. Oi. e quem que definiu isso? A cultura masculina do mundo antigo. Por quê? Porque era o homem que enfrentava a guerra, era o homem que tinha mais força física, então se impôs essa ideia de que a mulher servia para só uma coisa: gerar filhos. Nada mais do que isso. Então a mulher é gerar filhos. E se você não consegue me dar filho, a minha concubina pode me dar, que é a empregada da casa. Era aceitável? Aceitável, não tem problema. É porque, Gil, você vive num lugar que não tem muitas leis. Quanto mais filhos você tem, o que você tem além de filhos? Soldados para lutar. Quanto mais filho um homem tem, mais poderoso ele é. Ele pode enfrentar outros povos, vai criando. Só que não é só eu. Mas aí então tinha preferência de ser filho masculino. Sim, sempre. Era mais vantajoso. Sempre. A mulher não é muito bem-vinda no mundo antigo, a não ser para procriar e o serviço da casa. Tem uma música do Chico Buarque, As Mulheres de Atenas, como é triste a vida das mulheres de Atenas. Depois escuta essa música. Elas ficavam dentro do quarto, só podia sair do quarto. Eu não gostei dessa aula. Elas só podiam sair do quarto quando os homens permitiam. Olha uma coisa bíblica para você ver. Não desejeis a mulher do teu próximo. Isso é bíblico, tá lá. Isso faz parte do 10 mandamentos. Aí continua. Nem da propriedade, nem dos animais. A mulher é uma propriedade. Não desejar nesse sentido. Né? Não desejar a mulher que é minha propriedade. A mulher é considerada propriedade de Israel. Por isso que eu já vou adiantar um ponto importante. Até quando isso durou sempre. Então, quando Jesus se aproxima das mulheres, é um gesto de profundo amor e de uma visão divina maravilhosa, porque chegar perto de uma mulher era como se você fosse uma pessoa péssima, andar com pessoas que não prestavam, essa era a ideia. Então Jesus, ao estar próximo das mulheres, ele está quebrando uma ideia cultural. Ele quer dizer que as mulheres são importantes para Deus, são filhas de Deus também. Mas a ideia sempre é essa de quanto mais filhos você tem, melhor é. E aí junta eu, que tenho 12 filhos, com meu irmão que tem mais 12, outro que tem 15, estamos formando um exército. Então os filhos representavam isso também. Na luta, proteger os animais. Quanto mais filhos, homens, mais poder você tinha militar. Então essa é uma ideia também para se ter muitos filhos, tá? Herdar a herança, fazer bons acordos de casamento, e ter um bom exército, que era dos filhos que saíam esses exércitos. As mulheres não contavam em relação a isso. Então, a mulher era simplesmente para procriação. Tá? Quando você conta a história deles, como que é a questão de idade? A idade ela é simbólica. A idade é simbólica na Bíblia. Quanto mais anos você tem, quer dizer mais abençoado por Deus você é. Essa é a metáfora. Quando eu falar assim, se você pegar a história bíblica, depois dá uma olhada no Gênesis. Os primeiros homens têm mais anos de vida do que os outros. Por quê? Porque eles estão mais próximos de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais anos você tem. Quanto menos anos você tem, mais distante de Deus você tem. Porque anos de vida significa que você tem vida. Vida é o dom de Deus. Então é uma metáfora. Então Abraão teve 100 anos? Não teve 100 anos. Quando fala Abraão teve 100 anos, quer dizer, ele é muito agraciado por Deus. Essa é a ideia. Matusalém, que viveu muito, ele é muito agraciado por Deus. Essa é a metáfora, tá? Não é uma idade cronológica, mas é uma idade teológica. As idades que aparecem na Bíblia são teológicas. Quando fala... Lá você fala de Abraão, aí você fala que Sara não podia ter filho, porque era muito velha. A gente imagina que ela tinha por volta de 30, 40 anos. Não vamos longe, não. Não vamos longe, não. E você está até conversando sobre isso.
Na época da minha mãe, uma mulher de 40 anos era chamada idosa. Na época da minha mãe. Hoje, uma mulher de 40 anos não é tratada como idosa. Você percebe como é que muda as questões? Você imagina no mundo antigo, em que a vida era mais dura, que as pessoas morriam com 30, 40 anos. Era a média de vida na época de Abraão. Você morria cedo porque trabalhava muito, pouca alimentação, o trabalho era muito difícil. Então, pessoas morriam com 30, 40 anos, no máximo 50. Era a morte naquela época. Então, quando fala que a mulher é idosa, tá falando de 30, 35 anos. Entendeu? Essa a questão. É tão claro isso que eu lembro, você vai lembrar disso, Gil. A gente, quando a gente era criança, falava assim: ó, a mulher que casava com 20 anos tava ficando titia. Lembra disso? Nossa, tem 20 anos já, vai virar titia. Então, naquela época, o casamento tinha que ser cedo. Hoje, quando a pessoa casa com 30, fala: nossa, você tá doido, casar tão novo assim? Vou perguntar mais uma coisa para os meus colegas perguntar. E quanto à moradia, como que eles viviam? Tendas, couro de animal fazia as tendas para eles viverem, ou seja, o deserto ou mesmo nas planícies, era através das tendas. Então, o animal que eles comiam, o couro, eles faziam as tendas e viviam nessas tendas, porque eram nômades. Juntavam as tendas e iam para outro lugar. Então, eram casas feitas de couro, tá? Essas tendas aí. E de um cômodo só. Aquelas grandes tendas que num cômodo só tem tudo. Tem a cama, tem um lugar. Geralmente a cozinha se fazia fora. Vida de cigano. Exatamente. É daquele jeito lá. Os ciganos, você sabe que vem dessas regiões. Então eles trazem ainda muito dessa cultura antiga. Né? Mais alguém? Quer? Pode perguntar, Valdemar. O filho primogênito, ele dava tudo ao pai. Tudo. Tinha que trabalhar por irmão ou trabalhar para alguém para poder herdar alguma coisa. Ou fazer uma família, começar a partir do casamento, juntar as ovelhas dele. Mas só o filho mais velho herdava. E outra coisa, que eu esqueci de falar, a Gil até tinha perguntado isso. Não herda só a herança, não. Herdam as bênçãos do pai. Isso que é o mais importante. Quer dizer, tudo aquilo que o pai traz de religião, isso vai para o primeiro filho, para o primogênito. Tá? Quer dizer, as minhas bênçãos eu passo para você. Tudo de bom que eu tenho, material e não material, espiritual, eu passo para você. O restante não tinha. E você sabe, sociedades antigas é baseado na religião, né? Você não recebeu uma bênção do pai. Eu vou sempre lembrando nossa fase da juventude, precisa lembrar disso. Eu lembro também o seguinte: os pais tinham que abençoar o casamento dos filhos. Lembra disso? Então, assim, você me dá sua bênção para eu casar? Aí os pais tinham que abençoar. Então, sociedades religiosas levam isso muito a sério. Receber as bênçãos. E tinha namorados que, quando não recebiam as bênçãos, não casavam. Não casavam. Porque era muito importante os pais abençoarem os filhos. Né? Tem até essa questão da gente pedir a bênção, né? Isso. Me dê tua bênção, exato. Então, na sociedade antiga isso era muito forte. Eu, pelo menos, tenho esse hábito. Uhum. Tio, mãe, pai. Sociedades antigas isso era muito, muito forte. Tá? Então, eu vou postar para vocês lá esse PowerPoint e vou fazer um pequeno texto também para que vocês tenham um resumo da aula de hoje, tá? Para que vocês possam ir acompanhando. Na próxima segunda vamos falar dos juízes e da monarquia. Importante, os dois períodos posterior ao patriarcado, nessa história de Israel. Importante, uma coisa que eu não falei, os evangelhos, eles quase sempre partem do livro do Êxodo, dessa libertação. Porque o fato mais importante para o judeu até hoje, foi essa libertação do povo do Egito. Eles lembram disso até hoje. Tá? Isso é a festa mais importante para eles, chamada de Pessá. E toda a vida de Jesus e os evangelhos foram escritos a partir desse Pessá antigo, fazendo acontecer em Jesus o Pessá da Páscoa cristã, que é a morte e ressurreição de Cristo. Então Jesus é o novo Moisés, vamos dizer assim. Jesus é o novo libertador. Então o cristianismo apropriou dessa cultura judaica da libertação e passou a escrever todos os evangelhos a partir disso. Veja bem, a vida pública de Jesus começa com o batismo, que aconteceu onde? No Jordão. Por onde que o povo de Deus entrou na Terra Santa? Pelo Jordão. Tá? Só para vocês lembrarem que isso não tem coincidência. Quer dizer, eles estão afirmando que Jesus é esse novo libertador. Vocês lembram
eu vou falar só isso, depois quando eu falar dos evangelhos a gente aprofunda isso, então não se preocupa não. Vocês lembram que quando o Abraão, melhor dizendo, foi desafiado por Deus a matar o seu filho, Isaque, para mostrar que ele tinha fé? Lembra dessa história? Que Deus mandou o Abraão sacrificar o Isaque para mostrar se ele tinha fé ou não em Deus, e ele fala, e vai lá e sacrifica. Quando ele levanta a faca para matar o filho dele, aí o anjo manda ele parar, porque ele comprovou a fé. E o que ele vê lá? Ele vê lá engarranchado pelos chifres, nos espinhos, um cordeiro. Como é que o João chama Jesus? Cordeiro de Deus. E os espinhos lá viraram o que na cabeça de Jesus? A coroa de espinho. Vocês estão percebendo que os evangelhos estão lendo o evento do Abraão e fazendo ela acontecer em Jesus? O espinho lá, o espinho na cabeça de Jesus. O cordeiro lá, Jesus é o cordeiro de Deus. Então, a cultura evangélica, ela pegou muito textos do Antigo Testamento e faz acontecer esses textos em Jesus, tá? Vamos depois trabalhar um pouco sobre essas questões, ok? Obrigado pela participação, tá? Espero que tenha gostado. Então, segunda-feira, a gente vai continuar, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Tchau.